Quando se fala sobre o futuro da Europa, é muito fácil ser-se cínico, sobretudo acerca da União Europeia. Falar-se do seu inevitável declínio, dos problemas da competitividade, das suas dificuldades do processo de decisão. Mas muitas vezes esquece que se compara a União Europeia, que é um conjunto supranacional de 27 países, com países que estão unificados e que têm, portanto, um sistema menos complexo e complicado de decisão. A verdade é que se deve, em política, pensar sempre em termos de alternativas. E a questão que se coloca é de saber se os europeus estariam melhores se não houvesse União Europeia. Ou se os europeus estariam preparados para terem alguém em Bruxelas que assinasse decretos executivos em nome de todos os países. Parece-me que não. Por isso a União Europeia vai continuar a ser algo híbrido, algo que combina elementos de organização intergovernamental de tipo clássico com elementos federais ou confederais de partilha de soberania. A verdade é que a Europa também aprende com as crises. Um dos nossos pais fundadores, Jean Monnet, disse já nos anos 50 do século passado que a comunidade se faria durante as crises e como uma soma de respostas sucessivas a crises sucessivas. E assim foi, realmente. Basta pensar na crise financeira da dívida soberana, quando tantos previam o colapso do euro, ou pelo menos a sua fragmentação, e veremos que foi possível criar novos instrumentos, desde o Mecanismo Europeu de Estabilidade até a um sistema de supervisão europeia, que salvou o euro e que permite que o euro seja hoje a segunda moeda de referência a nível global. Ou pensarmos também no que se passou durante a pandemia, quando os Estados, perante essa emergência, aceitaram dar à Comissão Europeia competências para comprar vacinas em nome dos 27, em vez de haver uma competição que seria gravíssima entre os próprios países. E aceitaram finalmente que houvesse alguma forma de mutualização da dívida, permitindo que a Comissão, em seu nome, levantasse cerca de 800 mil milhões de euros nos mercados para ajudar a mitigar os efeitos negativos do ponto de vista económico dessa pandemia. Ou ainda mais recentemente, quando se deu a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, quando os Estados europeus finalmente começaram a pensar em termos de defesa europeia, de modo a que a União Europeia deixe de ser aquilo a que eu tenho chamado um adolescente geopolítico e que se assuma cada vez de forma mais afirmativa como sujeito indispensável para a sua própria defesa. A verdade é que este mundo, onde vemos a assertividade e a agressividade de uns e também alguma imprevisibilidade ou até inconfiabilidade de outros, este mundo está a dar incentivos externos para que os europeus se unam, para maior integração europeia, para que assumamos a devida escala, uma dimensão verdadeiramente europeia. Pois também, como disse um político belga já há muitos anos, na realidade na Europa todos os países são pequenos. O problema é que alguns ainda não se deram conta disso. Precisamos, pois, dessa dimensão. Mas como, então, ultrapassar com essa dimensão os inevitáveis problemas no processo de decisão? A meu ver, não será possível, no futuro imediato, no futuro previsível, alterar por unanimidade os tratados. E, como sabemos, os tratados requerem unanimidade para a sua modificação. Por isso, o caminho que eu vejo como mais provável é o das cooperações reforçadas, aliás, previstas pelo artigo 20 do Tratado de Lisboa. Artigo esse que permite que um certo número de países pode avançar mais do que os outros, desde que os seus objetivos sejam compatíveis com os fins da própria União e desde que mantenham essa cooperação aberta àqueles que queiram vir a juntar-se a eles. É, pois, um modelo de geometria variável que, aliás, já existe na União Europeia, com o euro, com Schengen e também algumas áreas da justiça e assuntos internos. É, pois, o regime de coalition of the willing, se quisermos, que já vemos também em prática no que toca à defesa europeia, nesse caso, aliás, integrando pelo menos um país fora da União Europeia, o Reino Unido. Há, pois, que combinar a ambição, a grande visão, com o melhor meio, o melhor método lá chegar. Na minha opinião, a construção europeia só avançará se combinar a ambição quanto aos objetivos com o pragmatismo
o gradualismo na sua execução. Então, qual será o futuro imediato da Europa, se quisermos de facto realizar os nossos objetivos? Eu vejo aqui há duas áreas principais, sem prejuízo de outras, mas que são a economia e a defesa. Quanto à economia, obviamente, enfrentamos os problemas reais de competitividade que temos quando comparamos a situação da Europa com os nossos competidores. Para isso há que consolidar e completar o mercado interno, criar uma união de mercado de capitais, investir a sério na tecnologia e na inovação, nomeadamente no domínio da inteligência artificial, onde estamos atrás de outros, e participar naquilo que é uma verdadeira revolução, e estou a medir a palavra com todo o seu sentido, uma verdadeira revolução científica e tecnológica que está em curso. No domínio da defesa, há que avançar nas capacidades europeias de defesa. A meu ver, não necessariamente em oposição à NATO, pelo contrário, com uma europeização da NATO. E Portugal aí tem um papel interessante e importante, que é o de manter a dimensão atlântica da defesa europeia, pelo menos dar um contributo importante para isso. Na minha opinião, se me perguntarem qual é o ponto essencial hoje para o futuro da União Europeia, ele reside na Ucrânia. É o futuro da Ucrânia que está em causa, mas é o futuro da Europa que está em causa. Uma vitória da Rússia de Putin seria não apenas a descredibilização da Europa, mas também a sua desmoralização. Mas para além destes objetivos que chamo concretos, de curto e médio prazo, há que pensar nos grandes objetivos da União Europeia, sobretudo na paz e na defesa das nossas sociedades livres, das nossas economias livres, dos nossos valores, porque é de valores europeus que se trata. É preciso, para além da economia, do direito, da administração, é preciso o elan político, a vontade política que às vezes sentimos que falta. A verdade, e aí temos de ser realistas, é que hoje a Europa está envelhecida. Essa triste realidade demográfica. Está envelhecida, está cansada, por vezes está com medo, está com muitas dúvidas, às vezes até parece ter vergonha de si própria. E é por isso que é preciso também, além destes aspectos de integração mais económica ou técnica, pensar na cultura política em sentido amplo, até pensar em termos de psicologia política, como aliás tem vindo a ser referido por esse grande filósofo contemporâneo que é Peter Sloterdijk. A Europa precisa de acreditar em si própria. É verdade que todos os países, todos os continentes têm momentos de luz e de sombra ao longo da sua história. E podemos olhar a nossa história de forma autocrítica e devemos fazê-lo, mas também ter algum orgulho naquilo que fizemos, naquilo que demos ao mundo. Foi a Europa que deu ao mundo os direitos humanos. Foi a Europa, com a sua concepção baseada na dignidade humana, que mais fez por esses direitos humanos. A Europa que deu ao mundo tanta coisa no domínio da descoberta, da ciência, da arte, da cultura, do direito, nomeadamente do direito internacional, que é basicamente uma construção europeia. Por isso, sem arrogância, porque a arrogância é sempre uma forma de estupidez, mas com algum orgulho, podemos e devemos afirmar-nos europeus. Este ponto é importante porque também faz parte da geopolítica da confiança, quando sentimos que estão outros a mobilizar contra nós o ressentimento de grande parte do mundo. Esta confiança é importante se quisermos realizar os nossos objetivos. Por isso, a função da Europa vai além do económico. É, para citar o grande presidente da Comissão Europeia, que foi Jacques Delors, é dar uma alma à Europa, é investir no espírito europeu. Sem este espírito, não haverá a necessária confiança para realizar os nossos objetivos e os nossos valores. Porque é de valores que se trata, aliás, tais como estão consagrados no artigo 2º do Tratado de Lisboa. A dignidade da pessoa humana, o Estado de Direito, os direitos humanos, a igualdade de direitos entre homens e mulheres, o respeito pelos direitos das pessoas pertencentes a minorias e assim por aí fora. É esses valores que se trata, não é apenas de interesses. Portugal, acho que tem alguma autoridade para afirmar esta visão não transacional, ou não apenas transacional da Europa, mas uma visão de valores, porque esses valores fazem falta, não apenas para a consolidação das nossas democracias, mas também para o mundo.
atrevo-me a dizer que o mundo precisa de uma Europa mais forte, como fator de equilíbrio. Uma Europa num mundo cada vez mais fragmentado, polarizado, imprevisível, até um mundo perigoso. E a Europa faz falta, com os seus princípios e os seus valores, para nos ajudar a realizar esses objetivos tão importantes que são a justiça e, sobretudo, a paz.